Voltando agora, meu amigo Pastor Bruno, quero saber, na sua visão, como você enxerga o momento espiritual do mundo e da igreja. O Billy Graham dizia uma frase que eu acho muito interessante, que nós precisamos ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra, para a gente poder entender o contexto que a gente está. A gente vive hoje em um contexto de muitas mudanças. Mudanças no campo político, o mundo está deixando de ser um mundo unipolar, onde havia apenas uma potência que era a xerife do mundo, que era os Estados Unidos, e essa expressão tem sido muito usada. Hoje o mundo é um mundo multipolar. Há diversos blocos diferentes, há blocos que sempre foram fortes, como o da União Europeia, que estão em decadência, há outros surgindo, como o BRICS, que o Brasil faz parte, junto com Rússia, China, Índia e África do Sul. Então, nessa questão social / política, a gente percebe essas mudanças, e isso também vai trazer implicações na sociedade, uma vez que o xerife do mundo era um país de uma ordem liberal, de uma ordem mais democrática. Isso gerava uma influência sobre todas as nações. E uma vez que agora os países que estão ganhando cada vez mais destaque e relevância são países que, embora tenham uma pujança econômica muito grande, politicamente são ditaduras, são sistemas onde a liberdade não é celebrada, como Rússia, como China, e outros países. Então isso vai gerar também uma influência ao redor do mundo, sem sombra de dúvidas. Então a gente tem que estar atento a essa questão, que é uma questão de mudança social / política. E do outro lado, a gente tem hoje que meio que um conflito cultural acontecendo também no mundo. O conflito entre o modus operandi, o modus vivendi do Ocidente e do Oriente. E quando eu digo isso, eu digo que no Ocidente está havendo uma deteriorização da cultura. A gente vê aí o progressismo empurrando a cultura em uma direção onde não vai haver definição de homem, de mulher no nascimento. Todas essas questões que são extremamente políticas, mas muito mencionadas por artistas e cada vez mais abraçadas por empresas de marketing, enfim, e tudo isso visa a deteriorização dessa questão do modelo que nos trouxe até aqui, de homem, mulher e a sua prole. Então, há uma tentativa de destruir essa base que nos trouxe até aqui e de destruir outras bases também junto com essa, como a base igreja. A família e a igreja são duas bases importantes para uma sociedade saudável, a espiritualidade. Então a gente tem esse conflito, a gente tem no Ocidente uma briga entre conservadores e progressistas, digamos assim, para todo mundo do outro lado entender. E no Oriente a gente tem um grupo, como eu já disse, não preza tanto pela liberdade. Você não vê, por exemplo, parada gay na China, não existe parada gay na Rússia. Não existe, isso existe em países que prezam pela liberdade. Então, você tem esse modelo, e esses dias eu vi uma notícia que me chamou muito a atenção para isso, que já estava sendo aceito na Marinha Americana soldados com piercing, soldados que têm sexualidades não binárias e toda essa coisa. E aí quando você vê a propaganda de soldados da China, da Rússia, então é um negócio... há uma guerra cultural entre Ocidente e Oriente, e dentro do Ocidente há uma guerra cultural também. Então a igreja está no meio de todo esse caldo aí. E por que o mundo está assim? Porque o mundo está perdido. O mundo está perdido. Então, tudo isso é reflexo do homem sem Deus. A partir do momento que a sociedade começou a excluir Deus da sua pauta e começou a colocar o homem sempre no seu centro, as vontades do homem no seu centro, a sociedade foi indo para esse caminho cada vez mais. Então a gente percebe hoje uma sociedade perdida, carente de Deus, carente de família, carente de afeto, e as pessoas buscam esse afeto, buscam esse abraço em coisas que não podem preencher essa lacuna, que não pode suprir essa demanda. E buscam nas drogas, buscam em relações sexuais esse afeto, esse afago. É a menina que ela não teve o abraço do pai e ela busca em um namorado, e busca em outro, e busca em um ficante, vai buscando, e vai buscando, e vai buscando. E isso ela vai cada vez mais se dando, se entregando, se frustrando, indo a ladeira abaixo, indo a ladeira abaixo. Então, a sociedade hoje ela precisa voltar para Deus. Então, a sociedade, no meio dessas guerras todas, eu vejo que hoje o mundo ele vive em guerra física. Você vê essa guerra sendo externada lá na Europa, na Ucrânia, na Rússia. É uma guerra cultural entre o Ocidente
e o Oriente, e no Ocidente aqui uma guerra também cultural. O mundo hoje está muito beligerante. No Brasil tem a guerra política, esquerda, direita, você tem bolsonaristas, lulistas, essa coisa toda, mas no meio disso tudo, eu creio que a igreja, ela traz uma mensagem de pacificação. Jesus é uma chave para trazer paz para toda essa guerra. Eu entendo que há no coração do homem um vazio do tamanho de Deus e só Deus pode preencher esse vazio. E isso não se trata da igreja que eu faço parte, pelo amor de Deus. A DEVEC, não, nós somos pequenos demais para isso, mas se trata de Deus, se trata de Jesus no coração da pessoa. Então, eu creio que o mundo hoje ele vive em guerra, vive em conflito, vive em crise, mas eu creio também que a igreja tem a resposta para essa crise. A igreja que é bíblica, que é cristocêntrica, que quer levar Jesus, que quer mostrar a luz do Evangelho, tem uma mensagem que pode mudar isso. É por isso que eu tomo parte para dizer que eu, obviamente, como cidadão, eu vou votar em um candidato que eu considero particularmente o que vai ser o, entre aspas, menos pior para o Brasil. Mas eu honestamente acredito que a verdadeira resposta para o Brasil é o Senhor Jesus. É por isso que eu sou pastor, é por isso que eu prego a palavra. Se eu cresce que uma proposta política poderia transformar o Brasil para melhor e só ela era necessária, eu me candidataria, eu trabalharia em algum gabinete de algum político, mas como eu sou pastor, eu creio que a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo, é a única mensagem que pode transformar de verdade o Brasil, que pode pacificar tudo. Então essa é a mensagem que eu transmito. É lógico que no meu lado social eu tenho meu posicionamento. É lógico que no meu lado social eu tenho aquilo que eu percebo que vai deteriorar mais a sociedade, que eu percebo que vai ser mais agressivo, que vai ser pior. E eu me posiciono e tenho embates e vou contra isso, mas eu creio. No Evangelho por João tem um momento em que Jesus está pregando para os judeus e eles entram numa questão com Jesus e eles começam a questionar Jesus e eles dizem assim, quem é você para estar pregando, falando essas coisas? E Jesus diz assim, eu sei de onde vim e eu sei para onde vou, vocês não sabem de onde eu vim e nem para onde vou. Aí eles dizem assim, mas nós somos, está lá em João 8, depois do verso 12, aí eles vão debatendo com Jesus, eles dizem, não, a gente vem de Abraão. Aí Jesus diz, não, se vocês fossem filhos de Abraão de verdade, vocês me ouviriam. Verdadeiramente eu vos digo que ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Quando Jesus diz isso, o pessoal fica atônito, olhando Jesus, como assim? Você não tem 50 anos, como assim antes que Abraão existisse, eu sou? Mas Jesus estava fazendo uma referência a si como Messias. Ele estava querendo dizer, olha, eu não sou de baixo, eu sou de cima. Então assim, Jesus não é nem de direita, nem de esquerda, Jesus é do alto. A proposta do Evangelho é uma proposta de cima, que vem para mudar, para transformar, que vem para abraçar e para transformar. Uma palavra que está sendo muito usada agora é a palavra inclusão. O tempo todo a gente ouve essa palavra inclusão, 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 inclusão. Mas a inclusão genuína eu vejo no Evangelho. No grupo dos 12, Jesus incluiu um zelote, que era uma espécie de terrorista, que era anti-Roma, e Jesus incluiu um publicano, Levi, que é também chamado de Mateus, que era um prestador de serviço a Roma. Era como se ele colocasse um petista e um bolsonarista no mesmo grupinho. Isso é inclusão. Jesus incluía as mulheres. As mulheres não tinham acesso ao rabinato naquela época, não tinham acesso ao conhecimento. Jesus incluiu elas. A primeira pessoa a saber da ressurreição de Jesus e a da notícia foi uma mulher. Então o Evangelho inclui. João 8 de novo, a partir do verso 1, eles levam uma mulher, a Jesus pega no ato adulterano, aí dizem assim, a lei manda apedrejar, e o Senhor que diz? E ali havia uma questão delicada, porque se Jesus diz assim, apedreja essa mulher, eles iam dizer assim, você não está pregando amor, está mandando apedrejar? E se Jesus diz, não apedreja ela explicitamente, eles apedrejariam Jesus e ela, porque ele estaria dizendo algo contra a lei. E aí Jesus, de forma muito sutil e sábia, Jesus tinha essas sacadas, ele era sábio e era simples, era sutil e era profundo. Aí ele olhou para os homens e falou assim, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aí toda aquela multidão de homens vai se esvaindo, eles saem, a mulher fica só ela e Jesus. Jesus olha para ela e diz, mulher, onde estão os teus acusadores? Agora eu vou te incluir. Aí ela diz assim, todos se foram. Aí Jesus olha para ela e diz, eu não te condeno, vai e não peques mais. Essa é a verdadeira inclusão. Jesus diz, eu não te condeno.
Agora tem um detalhe nessa inclusão, ele diz, vai, não peques mais. A graça que inclui é a graça que transforma o homem, que muda a vida do homem, que faz o homem ser uma nova criatura. A gente vê hoje muitos coachings se multiplicando e a proposta dos coaches é uma proposta de melhoramento da vida. Isso é muito bom você aprender sobre produtividade, sobre melhorar a sua vida. Mas a proposta do Evangelho não é uma proposta de melhoramento da vida, é uma proposta de um recebimento de uma nova vida, de uma vida eterna. Por isso a Bíblia diz, quem está em Cristo, nova criatura é. A proposta do Evangelho é a proposta de uma nova vida. E só essa proposta pode incluir de verdade, pode transformar de verdade, pode ser uma resposta de verdade. O mundo em crise precisa encontrar na igreja uma resposta, e é isso que eu acredito. E esse é o cenário, resumindo a pergunta, que eu vejo no mundo, crise e guerra, que é o que está acontecendo, mas a resposta para isso a igreja tem, a palavra tem, e se chama Jesus. E a gente tem que entender que mudança é uma coisa, transformação é outra, né? Exatamente. Porque a gente pode pegar essa mesa que está aqui entre nós e virar ela de cabeça para baixo, ela vai se tornar ali uma mesa menor, a gente pode botar ela para lá e ela vai mudar de posicionamento, mas ela de fato vai ser sempre uma mesa, a não ser que chegue um dia a gente serre ela ao meio, crie ela um banco, Exatamente. Crie ela um quadro, crie ela um objeto decorativo, aí de fato ela não é mais uma mesa, ela foi transformada em outro objeto. E o poder do Evangelho é isso. Você vai ver treinadores, como você mencionou, formatos para você crescer profissionalmente, mentalmente, você vai ver mudanças. Mas a transformação é o poder de Deus que faz de dentro para fora. Você, não, eu era desse jeito e agora eu sou assim, né? O gadareno era um prisioneiro, né, com legiões e se tornou um anunciante das boas novas. Então, assim, quando Jesus chega, quando o poder de Jesus impacta o ser humano, de fato, a gente vai entender que existe ali uma transformação. Não é sobre, voltando só a esse assunto, não é sobre aprender um comportamento novo. Porque até um cachorro você adestra ele aprende um comportamento. Não é sobre aprender um comportamento. O Evangelho de Jesus de verdade é sobre uma transformação de vida. Não é fazer algo porque eu não posso, é não fazer algo porque eu não quero, porque não tem mais nada a ver com a minha vida, porque não tem mais significado aquilo para mim. Não faz mais sentido, né? A proposta do Evangelho, ela é essa proposta de transformação, né? Quando há muita religiosidade e pouco Evangelho, você vê mudanças de comportamento temporária. Agora, quando você vê muito Evangelho, você vê uma mudança de natureza. Então, quando a natureza muda, é diferente. Não é só aprender um comportamento, desaprender o outro, não. É mudar a natureza. É não ser mais aquilo, é ser uma nova pessoa. Nascer de novo, né? Isso. Esse ponto de o mundo, você falou, o mundo está Exato. perdido, eu concordo plenamente. Nós sabemos, eu tive um exemplo também, uma experiência que eu tive, assim, absurdamente, eu falei, caramba, como é que pode? Uma coisa é você saber, o cara não tem Deus, não conhece a palavra, não tem uma conduta, né, naquilo que Jesus ensina. O próprio Jesus na cruz, ele falou, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo, eles não sabem o que fazem. Jesus sabe que tem um povo que não sabe o que está fazendo, eles estão cegos. Mas também tem pessoas que têm um certo conhecimento bíblico, têm um certo envolvimento com o que Deus ensina, com o que Jesus ensina. Eu passei por uma experiência, vamos botar, uns 10 anos atrás. Eu trabalhava numa empresa na época, e chegou um rapaz que frequentava a igreja há longos anos, inclusive, e aí ele chegou para mim, era 8 horas da manhã, começando o primeiro expediente da empresa, ele chegou para mim e falou assim, cara, ontem no culto eu botei Deus na parede. Eu falei, o quê? Botou Deus na parede? No mínimo eu pensei que o cara era brabo, né? Para botar Deus na parede. E aí eu falei, mas o que houve? Não, eu cheguei para Deus, eu peguei uma oferta, fiz um propósito, botei Deus na parede. Falei, não é possível que eu estou ouvindo isso. E assim, uma pessoa que conhece a Bíblia, querendo ou não, eu falei, primeiro que se fosse botar Deus na parede, não tem parede do tamanho de Deus. Já começa por aí, né? Porque o ser humano, todos nós, precisamos saber que, ainda que Deus fale assim, vocês não são mais servos, são meus amigos. Mas perante o poder de Deus, nós somos sempre servos, e nós servimos ao Senhor, não é Ele quem nos serve. É que as pessoas elas estão criando, Marcos, uma imagem de Deus e servindo a essa imagem. Estão criando uma imagem de Jesus e servindo a essa imagem. Ali no off, eu citei um texto para uma pessoa
que é um texto que eu acho lindo, de João 7,38, quando Jesus diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Então não é quem crê em mim como imagina, não é quem crê em mim como pensa, não é quem crê em mim como acha, é quem crê em mim como diz a Escritura. Então, hoje em dia as pessoas estão criando uma imagem de Jesus e servindo essa imagem. É por isso que já surgiu um Jesus aí moralista, já surgiu um Jesus refugiado, já surgiu um Jesus trans, já surgiu um Jesus revolucionário, porque as pessoas elas vão criando imagens de Jesus de acordo com aquilo que elas imaginam, que elas pensam, que elas desejam, e elas se esquecem que se eu quiser conhecer Jesus, eu tenho que ler a palavra. Então, é importante conhecer a palavra, ler a palavra, para saber quem de fato é Jesus, para eu crer em Jesus, como diz a Escritura, porque é só a partir daí que fluem rios de água viva. Verdade. Tiago, puxa aqui a câmera para mim que eu preciso falar um direcionamento para você. Querido, às vezes você está nesse mesmo pensamento de eu vou fazer isso e vou botar Deus na parede. Deus não é o seu mordomo. Deus é todo poderoso, todo soberano, Ele que te criou, Ele é o Criador e nós somos as criaturas. Nós precisamos nos botar perante a magnitude, a grandeza, a soberania de Deus em condições de sermos seres pequenos perante o poder de Deus. Certa vez na própria Bíblia, Deus falou para Moisés: Moisés, você pode até me ver pelas costas, porque você não vai conseguir me ver face a face. Porque a glória de Deus é tão potente, não tem como o homem ver Deus, a glória de Deus com seus olhos, a face de Deus. É muito simples, um exemplo básico que todo mundo sabe. Você não consegue ver o sol por muitos minutos, por muitos segundos. Seus olhos não conseguem ver o sol é só um pedacinho daquilo que Deus criou. Se você não consegue ver o pedacinho do que Deus criou, como você vai enxergar a glória de Deus? Então você e todos, a gente tem que botar na posição de que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor, nós servimos Ele. Não é Deus que vai chegar na bandeja falando para nós: o que você queres hoje comer, beber? Não, nós precisamos entender que nós dependemos totalmente do favor de Deus, totalmente da mão de Deus a nosso favor, né? Quando o mundo ele passa a entender que existe um Deus, que existe um plano perfeito, que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida, que nós estamos embaixo de uma direção de Deus, que nós somos totalmente dependentes dele. Se Deus nos tira o ar que nós respiramos, acabou, é fim de linha. Então, assim, como Jó, né, relator, eu vim nu. Nós precisamos ter isso na nossa mente, na nossa consciência. Nós somos pó, a gente vai voltar para lá. E Deus é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Ou seja, antes de a gente existir, Ele já era. Antes da terra, do mundo existir, Ele já existia. Ele é o grande eu sou. Ele é o início e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Não há nada que veio antes de Deus. E nós precisamos entender isso. O mundo precisa do amor de Deus, como o Senhor falou, né? Deus preenche o nosso coração, nossa vida com o seu amor. Mas nós precisamos, de fato, além de receber todo esse amor de Deus, não abrir mão de entender o nosso tamanho e o tamanho de Deus. Verdade, eu concordo plenamente. Deus não é nosso empregado, Ele é nosso Senhor. Nosso Senhor. Eu acho que a gente precisa sempre lembrar disso. As pessoas estão esquecendo. Isso quer dizer muito sobre temor, sabe? Aquele temor genuíno de eu respeito meu pai, eu sei que Ele quer o melhor para mim, eu sei que Ele me criou, eu sei que a minha condição é de nada sou, nada tenho, nada existo, eu dependo dEle a todo instante. Então, é como um filho obediente, né? O filho que sabe que o pai gerou aquela vida ali, né? Se não fosse o pai, ele não estaria vivo. Então, a gente tem que ter esse coração perante a Deus, totalmente dependente. A nossa geração, ela perdeu muito a sua identidade, né? Você falou aí, os jovens eles vão de galho em galho, de boate a boate, de experiências a experiências, tentando tampar esse coração, esse vazio. E aí nessas trocas de experiências, o jovem está perdendo a sua identidade, né? A verdadeira identidade, que é o que o pai criou, né? Eu sou, assim, você é meu filho amado, né? Eu dei a minha vida por ti na cruz do Calvário, né? Você tem valor. E os jovens, eles vão
se envolvendo, jovens e adultos, né? Eles vão se envolvendo, tentando achar algo para preencher, algo para dar valor, e eles às vezes procuram valores nesses locais porque eles se acham sem valores, né? Sendo que se eles forem parar para pensar só um pouquinho sobre a cruz, né? A Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus entregou o que tinha de melhor para você, por você. Ou seja, se você recebeu o sangue inocente de um homem que nunca pecou, por sacrifício da sua vida, você já tem todo o valor. Então não diga que você não tem valor, não diga que você não é ninguém, não diga que você não tem propósito, não diga que você tem uma direção. Pelo contrário, você tem todo o valor. Não há valor maior que possa ser entregue na sua vida do que já foi entregue por Jesus. Jesus, ele deu a única vida dele por você. Foi por você, foi por mim, foi por todos nós. Então todo o valor já está dentro de você. Todo o valor já está correndo no seu sangue, no seu DNA. Então se levante mais um dia e fale, diferente dos outros dias, quando você falava que não tinha valor, fale diferente, fala, eu tenho todo o valor. Jesus morreu por mim, Jesus se entregou na cruz por mim. Você já tem todo o valor dentro de você. Então agora você já pode pensar diferente. E agora, como você já descobriu que tem todo o valor dentro de você, nem todos os lugares você deve frequentar, porque o valor que está em ti não pode ser perdido pelos valores que estão nesses lugares que você andava frequentando. Então, receba essa identidade do valor de Cristo e preserve essa identidade. Deus fala todo o tempo, né? Zele por aquilo que você está recebendo, né? Dê amor, dê respeito, guarde, zelar e guardar, é amar, é proteger, né? Então Deus, ele nos entregou a sua vida, Jesus nos entregou a sua vida para a gente proteger, para a gente zelar, para a gente guardar, para a gente cuidar. Então, essa proteção, ela automaticamente, ela tem que filtrar aonde você está andando, com quem você vai andar, com qual experiência você está trocando, porque dependendo do que você está fazendo, você está tirando essa proteção do que mais valioso você tem. Você está tirando esse zelar que Deus te fala, né? Então, a gente tem que ter tudo isso dentro de nós, saber que nós valemos tudo, que é o preço de Jesus, saber a direção e os locais que devemos frequentar e guardar a nossa coroa, como diz a Bíblia, guardar aquilo que Deus nos deu e aquilo que nós vamos ainda receber como galardão no céu. Querido pastor Bruno, vamos finalizar aqui esse quadro. Foi assim um quadro muito rico. A gente conseguiu em Deus identificar o problema do mundo, né? O que está a nível de movimentação e, de fato, a identidade. Quando você está em Cristo, nova criatura quando você preserva essa nova identidade, eu também tenho outro tema que eu costumo dizer, que nós devemos ser os decididos e os não circunstanciados. Porque quando você toma decisão, eu sou de Cristo, eu tenho essa identidade, ainda que o mundo esteja do avesso, você não vai perder sua identidade. Né? Porque você não vai trocar sua identidade pelas circunstâncias, você está decidido em ter ela, manter ela e acabou, né? Dias de chuva e dias de sol virão, mas a sua identidade em Cristo, ela vai ser mantida, porque você viveu decidido e não circunstanciado. Você não depende mais do externo, você depende somente daquilo que Deus já te entregou, porque maior é o que está em ti do que o que está no mundo. Então, independente do que está no mundo, a sua identidade, o que você recebeu, é muito maior. Deus abençoe sua vida e vamos agora para o próximo quadro.